nossa conversa hoje é DR, discutir na relação. Como que está a sua relação com Deus? Você é aquele que tem um relacionamento superficial ou você é aquele que tem um relacionamento profundo? Porque no mesmo ambiente, e aqui a gente entende que não há desculpa, não, é porque eu tinha muito serviço na minha casa, porque eu estava me preparando para receber Jesus nos moldes crenteis, tudo aquilo que eu aprendi da religião, nos processos, aquela questão de me preparei a minha melhor roupa para ir para a igreja. Não adianta nada a gente preparar a nossa melhor roupa para ir para a igreja se a gente não prepara o nosso coração para receber a Cristo. Não adianta nada a gente se preparar, colocar o melhor vestido, dar aquele trato no visual e quando chegar na igreja fechar o coração, ou quando ouvir a palavra de Deus fechar o coração. O fariseu estava nessa pegada religiosa. Está tudo preparado, a mesa está servida, o banquete está servido, vou receber Jesus. A Marta, ela estava numa outra pegada das preocupações da vida. Eu preciso organizar essa casa, eu preciso dar uma ajeitada aqui. Então, tanto o fariseu Simão quanto a Marta não valorizou a presença de Cristo. Porque, embora Cristo se fizesse presente, eles não conseguiram abrir o coração para a realidade que estava ali na frente deles. E como eu ia dizendo, o interessante dessas duas passagens, é que não há desculpa. Porque tanto no ambiente religioso quanto fariseu, houve alguém que se relacionou com Jesus num relacionamento profundo, quanto no ambiente de preocupações da vida, preocupação da casa, teve também quem se relacionou com Jesus num ambiente profundo, um relacionamento profundo. Então, eu quero dar aqui para vocês o primeiro ponto, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Qual é a sua desculpa que você não ora? Qual é a desculpa que você não lê a palavra? Qual é a desculpa que você não louva? Qual é a desculpa que você não serve na igreja? Qual é a desculpa? Para com isso. O mesmo estilo de vida que você está vivendo, os mesmos problemas que você está enfrentando, outras pessoas também estão e estão se aprofundando num relacionamento para com Cristo. Digo mais, existem pessoas em situações piores que estão se doando mais. Se você for pegar pela história do fariseu e a pecadora está numa situação muito pior. A pecadora estava numa situação muito pior. A pecadora, ela deu tudo que tinha. O fariseu nem sequer ungiu Jesus. O fariseu nem sequer beijou Jesus. O fariseu nem sequer lavou os pés de Jesus. Tinha algumas obrigações do fariseu para com Jesus e essas obrigações não foram feitas. Porque Jesus, quando chega na nossa casa, ele espera que alguma coisa seja feita em relação a ele. Jesus, ele está na sua casa, ele está na sua vida e ele espera que você faça alguma coisa. Quando você não faz nada, você não passa de um crente fariseu. Quando você não faz nada, você não passa de uma pessoa ingrata, porque a presença dele está ali. Quantas famílias, quantas pessoas queriam a presença de Jesus e não têm? E nós que temos, muitas vezes não valorizamos. Sabe? Jesus se faz presente, existem obrigações para com a pessoa de Jesus. O fariseu, ele tinha sim que ungir, ele tinha que lavar, ele tinha que fazer tudo que a pecadora fez, e mesmo assim ele não fez. Por quê? Porque quando nos relacionamos com Jesus pelo viés da religiosidade, nós não entendemos o que ele está pedindo da gente. A única coisa que a gente entende é o que a religião pede. Pastor, mas eu cumpro com todas as minhas obrigações, eu vou aos cultos domingo, eu tenho os meus dias de jejum, eu tenho tudo que foi estipulado pela igreja, sexta-feira, primeira sexta-feira é vigília, segunda-feira é o dia da oração, tudo que foi estipulado, eu tenho feito, pastor, não estou entendendo o que você está falando. Pois é justamente isso que eu estou falando. Justamente isso que eu estou falando. Nós somos expert em cumprir os ritos religiosos, mas quando Deus nos pede para um momento sozinho com Ele, nós inventamos desculpas. Agora não dá porque eu tenho a comida para fazer, agora não dá porque eu tenho cliente para responder, agora não dá porque eu recebi visita em casa, agora não dá porque meu filho está doente, agora não dá
porque eu preciso resolver esse problema do trabalho, agora qual? O que mais? O interessante, eu já comentei isso na igreja, eu quero voltar a reforçar aqui com vocês, é que Deus nos responde de acordo com o nosso anseio, de acordo com a nossa expectativa, de acordo com o nosso desejo, de acordo com a nossa fé. Por isso, existem pessoas que estão anos dentro da igreja e não recebem uma resposta de Deus, enquanto tem gente que está chegando agora e entendeu que a pegada é relacionamento e menos religião, e por entender, sempre tem respostas e promessas de Deus. Você quer seguir a religião? Então siga a religião que Deus falou na Bíblia. A religião de Deus é ajudar o órfão e a viúva. Não é isso que está escrito? Só que o grande problema é que nós estamos vivendo uma fé morta. Pastor, o que é uma fé morta? A Bíblia vai falar que a fé sem obras é morta. Quantas pessoas a gente ganhou para Deus nos últimos anos? Quantas pessoas você ganhou para Jesus na sua vida? Pastor, ganhei 3 pessoas. Você acha isso muito ou você acha isso pouco? Vamos ser sinceros. Quer um exemplo claro? Agora, aqui, nós estamos numa live, nós estamos falando de Jesus e você tem uma dificuldade tremenda de compartilhar uma palavra de Deus que outra pessoa vai ouvir e ser abençoada. Então, qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com Jesus? Qual é o tipo de relacionamento? Porque a gente chega a um momento na caminhada cristã e que a gente está tendo um relacionamento de auto-engano. E o problema de um relacionamento de auto-engano é o seguinte, que de tanto a gente ouvir a mentira que a gente está bem com Deus, uma hora a gente acredita. Tá me entendendo? Essa é a farsa do relacionamento. Por isso a minha pergunta e a questão que eu levanto hoje aqui nessa live é como está o seu relacionamento com Deus. Porque tudo que você fizer, desde os seus planos, desde a sua família, desde o seu trabalho, seus relacionamentos, seu ministério, tudo isso é resultado do seu relacionamento para com Deus. Não adianta nada você querer ter sucesso no trabalho e não ter sucesso no quarto fechado com Deus. Porque a consequência de uma vida de oração, de uma vida de consagração, de uma vida de intimidade com Deus, é ter sucesso em todas as áreas. Mas não adianta nada você fazer o caminho inverso.